Então eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, ou ligasse a sua Bíblia, para que nós lêssemos um texto, no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, no capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 em diante. É uma leitura um pouco extensa, então eu gostaria que você acompanhasse. Diz assim: quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e voltou novamente para a Galiléia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe daria a água viva. E a mulher disse: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. E ele disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu. Jesus lhe disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse: eu sei que o Messias vem, e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Ninguém, porém, perguntou: o que pretendes ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Um pouco mais para frente, no verso 39, continua assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficassem com eles. E ele ficou 2 dias, e muitos creram nele por causa da sua mensagem. Então disseram à mulher: agora cremos que somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém? Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu ensinamento, obrigado pela direção da tua palavra. Que o Senhor traga a nós, Senhor, nessa noite a revelação daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, daquilo que o Senhor quer nos ensinar, daquilo que o Senhor quer trazer a nós para que possamos viver de fato o teu evangelho, a tua palavra. Por isso somos gratos, em nome de Jesus. Querido, essa passagem tão conhecida,
tão já lida, eu tenho certeza que você já leu ela algumas vezes, que você já escutou ministrações a respeito desse texto, dessa história. É um texto que traz muitos ensinamentos, muitas reflexões e muitas direções para a nossa vida da parte do Senhor. E eu gostaria de destacar nessa noite, em relação a esse texto, 2 pontos que nós devemos considerar. E o primeiro ponto é a questão da sede. A sede que é retratada no texto, que representa todas as nossas necessidades, todos os nossos anseios, todos os nossos desejos, tudo aquilo que nós precisamos. E o segundo ponto a ser destacado é a revelação. A revelação que o Senhor faz para aquela mulher representa e fala a respeito das nossas tentativas de preencher os vazios das nossas vidas, de matar a sede que existe em nós. Então, para começar, é preciso explicar por que esse encontro entre Jesus e essa mulher samaritana é um encontro tão inusitado, tão inesperado. Porque esse encontro, essa conversa entre Jesus e aquela mulher é um encontro e uma conversa tão improvável. Em primeiro lugar, porque naquela época e naquela cultura, seria muito difícil um homem abordar uma mulher sozinha, naquele lugar onde não havia ninguém. E além disso, os judeus, como diz no próprio texto, não se davam com os samaritanos. Então se tratava de uma mulher sozinha, num lugar sem ninguém, e além de tudo, era uma samaritana. E também o fato de ser meio-dia, o horário em que isso aconteceu era o horário do meio-dia. Então, não era uma hora apropriada para ir buscar água naquele poço. Ninguém iria ao meio-dia, com o sol a pino, retirar a água do poço. Então, não era o horário normal por conta do forte calor. Então, ninguém ia ao poço nesse horário. Sendo assim, não era para ter ninguém ali. Seria muito improvável encontrar alguém ali. Então, de fato, uma conversa completamente improvável, por tantos motivos. E essa conversa tão improvável se torna esse relato bíblico tão rico e tão importante para nós até hoje, fruto de tantas reflexões, de tantos estudos, de tantos ensinos para nós. Bom, o fato é que o texto fala a respeito da desavença entre o judeu e o samaritano, né? Então, o judeu não se dá com o samaritano, como diz o texto, tem a ver com o fato dos samaritanos terem se misturado com culturas e crenças estrangeiras, diversificado ali, né, a sua fé, a sua crença e a sua cultura, e o judeu não aceitava isso de forma alguma. Para o judeu isso era abominável, era inconcebível, a mistura da fé, da crença e da cultura. E além disso, aquela mulher ia ali àquele lugar ao meio-dia, com sol a pino, como eu disse, buscar água no poço, revelava de fato um problema, não era algo normal. Aquilo revelava um problema. Revelava, no mínimo, uma exclusão. O fato daquela mulher estar ali revelava que ela era alguém que era excluída. Havia uma exclusão social, uma exclusão de convívio da cidade para com aquela mulher. Revela, então, uma mulher que não era digna de estar com os outros, ou pelo menos a cidade entendia assim, as outras mulheres entendiam assim, que ela não era digna de estar ali junto com as outras mulheres nos horários normais, né, ao amanhecer ou ao final da tarde, aonde era mais tranquilo, aonde o tempo era melhor para se retirar a água do poço. E todas essas questões são reveladas por Jesus durante a conversa. Até mesmo o fato de a cidade não considerar ela digna. Quais eram os verdadeiros motivos? Ela revela a Cristo. E Cristo diz a ela, Cristo revela a ela e ela reconhece os motivos. Então ela tem essa humildade de, diante da revelação de Cristo, reconhecer os motivos que faziam ela estar ali. Dela não ser bem vista, dela não ser benquista pelas outras mulheres daquela cidade. E Cristo é aquele que revela tudo isso. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 22, diz assim: portanto, não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Então, Jesus é essa verdade, que traz luz ao que está obscuro. Ele é a verdade que comunica e que traz clareza. Ele comunica a verdade e traz clareza sobre a real condição daquela pessoa a qual ele se encontra naquele lugar. Mas o fato é que
ela precisava estar ali, porque ela precisava da água. Existia uma necessidade que precisava ser sanada, existiam necessidades que precisavam ser supridas. Necessidades básicas, como beber água, se lavar, fazer comida, entre outras coisas. Mas, olhando pela perspectiva dessa mulher, jamais ela imaginaria encontrar ninguém ali, encontrar alguém ali. Não era mesmo para ter ninguém ali. Ela evitava os horários, como eu disse, para justamente não encontrar ninguém, não se expor a ninguém. Isso provavelmente por vergonha, por medo. Mas Deus prepara um encontro para ela. Um encontro que muda tudo na vida daquela mulher. E não só para ela, mas para muitos dos seus conterrâneos samaritanos naquela cidade. Aquele encontro impacta não só a vida de uma pessoa, mas impacta muitos de uma cidade. Impacta uma comunidade, famílias. Então o fato é que quando Jesus pede água a ela, não era a água que ele queria. Não era na água que ele estava interessado. Na verdade, ele estava pedindo a ela a sua atenção. Quando Cristo se achega àquele poço e pede água àquela mulher, ele não queria água. Ele queria a atenção dela. Ele queria aquele contato. Ele queria uma conversa com aquela mulher. Então, para pensar. Quantas vezes o Senhor nos pede algo em busca da nossa atenção? Quantas vezes o Senhor requer algo de nós, mas quando na verdade Ele quer que nós demos atenção a Ele? Quantas vezes o que Ele nos pede é tão importante quanto a atenção que damos a Ele? Ou talvez a atenção possa ser até mais importante. Talvez Ele esteja pedindo algo para você simplesmente para ter a tua atenção, para ter uma conversa com você, para ter um relacionamento com você. Então, o fato é que o que Ele nos pede é, sim, tão importante quanto uma boa conversa com Ele. Jesus, muitas vezes, Ele prefere a conversa do que talvez algo que Ele esteja pedindo. Mas não qualquer conversa, não qualquer diálogo, mas uma conversa franca. Como foi aquela conversa? Com revelação da parte dEle e com reconhecimento da nossa parte. Então, diante do pedido de Jesus, que ela lhe servisse a água, a mulher vem e coloca alguns empecilhos para não servi-lo. Sabe as famosas desculpas? É isso que ela faz. Ela coloca ali, naquela conversa, muitas desculpas para não servir a água. Mas ela diz, olha a minha condição, né? Eu sou mulher, eu sou samaritana, como o Senhor, sendo homem, judeu, pede água a mim? O Senhor nem tem vasilha, o Senhor nem tem o cântaro para retirar a água. Mesmo porque o judeu jamais compartilharia o cântaro. Um utensílio tão pessoal. Ela não daria água para outro judeu colocar a boca e beber na vasilha dela. Isso era inconcebível para o judeu também. Mas o fato é que Jesus sabia de tudo isso. Por isso eu digo que o interesse não era a água do poço, mas a vida daquela mulher. E é assim que nós fazemos. São tantas as desculpas para não servi-lo, para não dar atenção a Ele, para não aceitar uma conversa franca com Ele. Nós corremos de conversas francas e sinceras, das revelações sobre a nossa atual condição, a nossa atual situação. Então Jesus diz a ela, se você soubesse quem está te pedindo, seria você a me pedir. E se me pedisse, eu lhe daria, mas não essa água, não uma água como esta, que sacia agora, mas que sempre vai ter que voltar para buscar novamente. Jesus diz, eu quero te dar uma água que transforma todo o seu ser. Uma água que revela a tua atual condição, para que assim você possa ter a possibilidade de ser transformada. Porque sem entender a nossa real situação, a nossa real condição, não temos possibilidade de transformação. Sem reconhecer como estamos, como seremos transformados. Para que ela não tenha mais sede, era preciso que ela bebesse outro tipo de água. Para que aquela sede que tanto a incomodava, ela precisava da água viva, que só Jesus podia entregar. E essa água também transforma o ser que a recebe em uma fonte.
uma fonte que emana a vida, que promove vida, que jorra água viva. Uma água viva que sacia, que preenche todo o vazio dentro de nós, que preenche todo o vazio que há em nós e que nos faz emanar também vida. Em Salmos 42 diz assim: como o servo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Então a palavra nos diz que todos nós temos uma alma sedenta, uma alma com sede, e sede de Deus. Muitas vezes nós só não compreendemos a nossa sede. Muitas vezes nós só não entendemos o que nós desejamos de fato, o que nós precisamos de fato. Ainda em Salmos 63, diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti como uma terra seca, exausta e sem água. Tanto o cansaço, já foi dito aqui a respeito do nosso cansaço, das nossas preocupações, de tantos pensamentos que nos afligem. Então tudo isso, tanto o cansaço, é o resultado de muita sede. Quando estamos com sede, estamos cansados. Um espírito exausto, que anseia por água. Aí então Jesus, ele vem e ele revela o porquê de tanto vazio, o porquê de tantos problemas, o porquê daquela sede. Uma mulher que procurava em seus relacionamentos satisfazer as suas cobiças, satisfazer os seus desejos, satisfazer as suas vontades. Uma mulher procurando um sentido para a vida, e procurando esse sentido, ela se entrega a pessoas, tentando completar de alguma forma uma vida sem propósito, se entregando ali aos seus relacionamentos tão complicados, tão difíceis. Quantas vezes nós nos deixamos ser levados por nossos sentimentos, por nossas emoções e por nossos desejos, por nossas vontades nessa busca, por preencher o vazio que existe em nós, tentando resolver os nossos problemas, tentando nos preencher, buscando matar a nossa sede no poço, mas no poço errado, tentando matar a nossa sede muitas vezes no poço do pecado, porque não tem outro nome. Aquilo que mata a vontade humana, a vontade carnal, é o pecado. Porque o poço que mata essa sede, a sede do homem, das suas cobiças, dos seus desejos carnais, que sacia as vontades humanas, esse poço que sacia a sede que o homem tem, que todo homem tem, se chama pecado. E nós fazemos coisas e tomamos decisões sem sabedoria, e aí temos que ficar indo novamente, constantemente ao poço, para buscar por mais, para saciar a nossa sede. O poço do pecado, ele nos atrai sempre para mais, porque não sacia a alma, não sacia o espírito. Nós buscamos saciar e suprir as nossas necessidades em fontes que se esgotam, em poços que estão distantes da nossa casa, distantes do nosso lar, distantes de onde não deveríamos estar. Poços que não promovem comunhão, que só promove afastamento de Deus e das pessoas mais importantes das nossas vidas. O sol do meio-dia representa o sofrimento em socorrer as nossas necessidades. Está no sol ao meio-dia, se escondendo para poder sanar uma vontade, significa o sofrimento do pecado, o sofrimento que o pecado traz, para sanar os seus desejos, para atender os nossos desejos. Ou seja, nós buscamos em lugares, ou em pessoas, ou em atitudes, ou em comportamentos, ou em situações, sanar tudo isso, e não tem como preencher nada, não tem como suprir nada na alma e nem no espírito. Dessa forma não há possibilidade de ser satisfeito. Porque no mundo e no humano não encontramos a revelação necessária, não encontramos a revelação divina, não encontramos a fonte da vida. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 6, verso 35, diz: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Sendo assim, não há possibilidade de vida completa,
de vida com perdão, com paz, com redenção. Não há possibilidade disso em outros lugares, a não ser em Cristo. Eu quero te dizer isso nessa noite. Isso só é possível em Cristo. Então Ele vem e Ele nos revela a urgência do arrependimento. Essa é a proposta de Jesus para nós. Uma água viva, que sacia a sede da alma e do espírito, que completa o seu ser, o nosso ser, completa o nosso existir, completa o nosso caminhar. E isso só vem com arrependimento, com perdão, com restauração, com transformação. É isso que completa o nosso ser, o nosso existir, o nosso caminhar. Todas as lacunas da nossa vida serão preenchidas de fato com isso, como eu disse, arrependimento, perdão, renúncia, entrega, transformação. E mediante a isso, passamos de fato a encontrar propósito na nossa vida, porque encontramos paz nele. Ele é a água viva que sacia e que se faz suficiente para nós. Ele é a água que é suficiente para sanar toda a nossa sede. Ele é a água que cura, Ele é a água que sara, Ele é a água que restitui. Você pode abrir comigo no Evangelho de João, capítulo 7, verso 37. João 7, 37. Diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Interessante que o nosso corpo, ele é composto de 60% de água. E quando falta 1 ou 2% de água no nosso corpo, ele já começa a entrar em colapso. Se faltar até 5% de água no nosso corpo, as consequências são desastrosas. A desidratação pode nos levar até a morte. Você entende isso? O que isso significa? Isso significa que quem tem muita sede começa a perder os sentidos, começa a perder o sentido, começa a perder a própria vida. Então, como o corpo é formado majoritariamente por água, mostrando o quanto nós dependemos dela para viver, assim como a água natural sustenta o nosso corpo, Jesus é a água viva que sustenta o nosso espírito. A criação é perfeita e nos mostra tudo, ensina tudo. Então Ele nos diz: quem tem sede, venha a mim e beba, e assim receba vida. E aí Jesus vai além, Ele diz: se beberes dessa água, você se tornará também uma fonte. Quando nós bebemos dessa água, experimentamos dessa água, nós nos tornamos também a fonte dela. E essa mulher, logo após essa conversa, ela já começa a tomar posse disso, da sua identidade como fonte também, porque ela começa já a jorrar água viva. Ela traz outras pessoas ao encontro de Cristo. A revelação que ela tem é tão impactante que ela não guarda para ela. Ela vai até a cidade e traz outras pessoas ao encontro de Jesus. Ela promove a presença dele a muitas pessoas daquela cidade. Eu imagino que esse encontro devolveu ela àquela cidade, devolveu aquela mulher ao convívio social, dando a ela uma nova chance de recomeçar, só que agora da maneira certa, da maneira correta. Porque é impossível um encontro com Jesus não ser transformador. Um encontro real, uma conversa franca, sincera com Cristo, é sim totalmente transformadora e regenera todo o nosso ser. E se nós soubermos aproveitar cada momento com Ele, a nossa vida se torna essa fonte que leva à presença do Senhor e pode transformar tudo e todos à nossa volta, ao nosso redor. Porque a mensagem que Jesus entrega, ela também fala sobre uma vida transformada, e uma vida transformada que agora adora. Transforma a vida de alguém que estava perdido, sem propósito, em um adorador. Ele fala sobre a oportunidade da adoração àquela mulher. Talvez a oportunidade que ela nunca imaginou ter. Tamanha era a confusão das crenças e da fé. Eu adoro aqui, eu adoro em Jerusalém. Mas quando o Messias vier, ele vai explicar, e ele realmente explicou a ela.
Então ele fala sobre essa oportunidade de sim adorar. Essa é uma pauta importante da conversa deles. O Senhor diz, não importa de onde veio, da sua história, qual história te marcou, não importa o teu passado, não importa os teus relacionamentos conturbados, não importa que você era mal vista, que você não era digna, que você pecou tanto, que você teve que se esconder, não importa nada disso. Importa que esse encontro te leve a um lugar de mudança. Importa que essa transformação resulte em uma adoração, mas uma adoração verdadeira. Porque é esse tipo de adoração que o Senhor está procurando. Adoração que pressupõe arrependimento, que pressupõe mudança de conduta, de comportamento, que pressupõe obediência. Um encontro com o Senhor que resulta em um espírito totalmente quebrantado, rendido, em um coração contrito. Ou seja, uma rendição e entrega que faz qualquer ser adorar. Mas o faz adorar não de qualquer forma. Como Cristo disse, o faz adorar em espírito e em verdade. Porque ele diz que é isso que importa. Porque Deus é espírito. E o que nos liga a ele é o nosso espírito. Porque o que habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Então importa que adoremos dessa forma, em espírito. E em verdade, portanto, com sinceridade de coração. Ou seja, uma adoração que nos faz adorar em espírito e em verdade. Que nos faz adorar de forma sincera, porque quem adora assim, adora também com uma vida que reflete esse encontro, que flui a água viva. É quem adora e vive com sinceridade, adora e vive colocando Cristo no centro. Canta louvores, adora ao Senhor, ora, vem à igreja, vai ao trabalho, vai à escola, convive, faz tudo colocando Cristo no centro. Esse é o verdadeiro adorador que adora com sinceridade, em espírito e em verdade. Abre comigo no Salmo 66, falando sobre adoração. Diz assim: aclamem a Deus, povos de toda a terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente, digam a Deus quão temíveis são os teus feitos. Tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra se prostra diante de ti. A ti canta louvores, sim, canta louvores ao teu nome. É essa adoração sincera que o Senhor espera de nós. Uma adoração que reconhece a sua grandeza, a sua soberania, a sua onipotência. Aleluia, glória a Deus. É esse tipo de adoração que temos que entregar. Agora, interessante que o texto fala que os discípulos entraram na cidade para comprar comida. E de fato é o que eles fazem. Eles vão até aquela cidade e eles compram comida. Mas o fato é que eles só compram comida. Eles não fazem mais nada. Eles entram lá e eles vão lá e fazem o que eles foram fazer, comprar comida. Eles voltam ao encontro de Jesus, trazendo o alimento, mas eles deixaram algo para trás. Eles não enxergaram o tamanho da oportunidade que eles deixaram passar. Eles não foram capazes de perceber o que havia naquela cidade. As almas perdidas, as almas sedentas, tão sedentas quanto aquela mulher. Eles só enxergaram ali naquela cidade um lugar para ser usado, para suprir as suas necessidades. Eles entram na cidade e eles não conseguem ver, eles não conseguem enxergar pessoas que precisavam de salvação. Eles só conseguem ver pessoas que vão ali servir eles, que vão servir a comida que eles precisam. Então eles entram lá e eles fazem o quê? Eles fazem um negócio. Eles vão ali para fazer um negócio, para comprar e para receber algo em troca. Havia ali, sim, a oportunidade, não só de comprar alimento, mas de trazer as pessoas, as almas, ao encontro do Messias, ao encontro do Salvador. E era uma mensagem que eles já tinham neles. Eram os discípulos mais próximos de Jesus. E quem é que fez o que os discípulos mais próximos não fizeram? Quem é que faz o que eles não foram capazes de fazer?
Essa é uma grande questão. Quem é que está fazendo o que nós não estamos fazendo? E sabe quem fez? Uma pessoa totalmente improvável. Fruto de um encontro improvável. Uma pessoa sem crédito, sem moral. Uma pessoa que precisava se esconder das outras, que se escondia para lá buscar água, atender suas necessidades. Uma pessoa sem confiança, que era considerada indigna, por isso tinha medo, tinha vergonha, mas que encontrou no poço a fonte que lhe deu coragem. Ela encontrou na fonte da água viva a coragem necessária para fazer o que era preciso. Ela entrou naquele poço, ela encontrou naquele poço a fonte da vida. Ela encontrou naquele poço a fonte da unção, a fonte da autoridade para fazer o que precisava ser feito. A fonte que capacita a falar, a fonte que dá a identidade de filho, a identidade de herdeiro e até a identidade de profeta, daqueles que são capazes de revelar o Messias, o Salvador, de quem é capaz de testemunhar sobre salvação. É nessa fonte que encontramos tudo isso. É nessa fonte que somos capacitados a fazer o que precisa ser feito. Então, cheia da presença de Deus, transbordando água viva, ela fala e ela salva muitos naquela cidade. Ela pegou Jesus na porta da cidade e levou o Salvador, e levou salvação para dentro da cidade. Quantos de nós temos essa oportunidade de levar salvação para dentro das nossas casas? Quantos de nós temos a oportunidade de levar salvação para dentro de outras casas? Para dentro da nossa comunidade? Quantas oportunidades nós temos e não aproveitamos? Não aproveitamos o encontro, não aproveitamos o Jesus que está à porta, e Ele está à porta. É o que diz em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Cristo está à porta. Ele bate na porta todos os dias buscando a nossa atenção. Todos os dias Jesus bate à porta da nossa casa, à porta do nosso coração, buscando a nossa atenção, buscando uma conversa franca, buscando poder revelar a nós o que nós precisamos fazer, aonde precisamos mudar, o que nós precisamos reconhecer. Ele está batendo a porta, então, ou não estamos ouvindo, ou estamos ouvindo, mas não estamos dando atenção. O que de fato está acontecendo? Vai comigo para Romanos, capítulo 10, versículo 14 e 15. Romanos 10, verso 14 e verso 15, diz assim: como então invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Como são belos, como é bonito ver alguém transbordar água viva. Transbordar a água que transforma vidas, que leva à salvação. Em Salmos 96, Salmos 96, 3 diz: anunciem a sua glória entre as nações, os seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Então, de fato, nós não aproveitamos a água viva, nós desperdiçamos muitas chances que nós temos e nós falhamos quando só compramos a comida. Porque nós temos a água, mas nós não a entregamos. A água está conosco. Quando só usamos os lugares e as pessoas, e lá os espíritos continuam sedentos, nós falhamos. Porque a água está conosco, nós temos a água dentro de nós, e nós não estamos jorrando, nós estamos emanando vida. As almas permanecem com sede, porque nós não estamos fazendo o que tem que ser feito, nós estamos entregando a água. Carregamos a Cristo, estamos guardando Ele como quem esconde a fonte da vida, como quem esconde a nascente desse rio que precisa fluir em nós e através de nós. E aí permanece a pergunta:
Quem irá entregar a água da vida? Quem fará o que não estamos fazendo? Quem vai fazer o que precisa ser feito? Alguém? Quantas vezes nós perdemos essas oportunidades de transbordar essa presença, apresentar essa esperança a um mundo que está desesperado, que está corroído, que está sem propósito? Nós somos a fonte que pode transformar o mundo, porque nós carregamos a água viva. Sabe, irmãos, Jesus usa muito os improváveis. Ele usa os improváveis para fazer a sua grande obra. Enquanto os prováveis não têm visão, não conseguem enxergar as oportunidades, os improváveis têm a revelação da verdade. É o que o texto nos ensina, que um improvável carrega a revelação da verdade. Nós vemos isso acontecer o tempo todo na Bíblia e até hoje. O Senhor usando os improváveis. Porque o Senhor olha para cada um de nós e enxerga o que ninguém mais vê. Em 1 Samuel, no capítulo 16, verso 7, diz: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, só o Senhor é capaz de enxergar em nós o nosso coração, o nosso potencial, a fonte que há em nós, a fonte da coragem, a fonte da unção, a fonte da capacidade que todos nós temos. Davi era um improvável. Ele era tão improvável que nem se lembraram de chamar ele para se apresentar ali, nem se deram ao trabalho de chamá-lo para se apresentar diante de Samuel. Um rei totalmente improvável se tornou o homem conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Outro exemplo é José, entre outros. José, totalmente improvável, o filho mais novo, vendido como escravo. No processo, ali na trajetória, se torna um prisioneiro. Quem diria que aquele homem se tornaria um governador? Algo totalmente improvável. Um governador improvável salvou muitos da fome. E a lista dos improváveis é longa. Então, eu não quero ser, de verdade, eu não quero ser alguém provável, que provavelmente fará a diferença, mas que no final pode decepcionar. Eu prefiro ser um improvável, que surpreende e que faz a diferença. É isso que a palavra nos diz. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, diz: Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. São as palavras de Paulo, que reconhece a sua fraqueza e que se gloria em Cristo em tudo o que faz, nas obras que realiza. Paulo também era um improvável. Como um perseguidor de cristãos, ele se torna um vulto do Evangelho. Como alguém tão improvável, que perseguia os cristãos, se torna um anunciador, um sustentáculo da verdade do Evangelho. Era algo improvável, mas foi justamente um encontro sobrenatural com Jesus que fez de um improvável uma fonte de vida, que emanava Cristo. Assim como Pedro, também totalmente improvável, ambos se tornam pilares da igreja, dando base e base doutrinária às quais nós caminhamos até hoje. Dois improváveis. Mas, de fato, falando da mulher samaritana, aquela mulher era, de fato, improvável. Então, geralmente, os prováveis, eles têm o status. E, geralmente, os improváveis estão escondidos. Escondidos nos lugares e nos horários não habituais. Talvez no sol do meio-dia, para pegar água escondida. Talvez ali naquele lugar de sofrimento, de vergonha. Os improváveis estão escondidos ali. Mas Cristo vai aonde você estiver. Ele te encontra aonde você estiver. Então, eu quero te dizer que a vantagem de ser improvável é que ninguém tem muita expectativa em nós. E não tendo muita expectativa em nós, quando acontece, a glória não é nossa, a glória é de quem é devido.
A glória é dele. Essa é a vantagem de ser improvável. A glória fica com quem precisa ficar. Então, sendo assim, o que é improvável, o que o improvável realiza gloriando-se não em si, mas em Cristo que está nele, na fonte da vida que está nele. A glória fica com quem merece glória, Jesus. Você pode abrir comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, diz assim: mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios. De novo, mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados, as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Então, o que a gente percebe é que a sabedoria que o mundo valoriza não se compara de maneira nenhuma com a sabedoria que Deus entrega a nós. E o mundo não valoriza a sabedoria divina, taxando aqueles que a buscam de loucos, de fracos, tratando como insignificantes, desprezíveis, aqueles que buscam o Senhor, que buscam sabedoria divina. E Deus usa essas pessoas poderosamente para que todos entendam de quem é a glória. Deus usa os improváveis, os que são desprezados, para que o mundo entenda de quem é a glória. Olhemos, por exemplo, de Moisés, outro exemplo de alguém improvável. Moisés tinha suas limitações e ele reconhecia, e ele até as usava como desculpa. Ele diz: Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de boca. E Deus disse a ele: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca. Moisés deu desculpas para não ir, para não obedecer, dizendo o quanto era limitado. E Deus disse: quem fará sou eu. Quem estará com você o tempo todo, junto a você, fazendo e realizando, sou eu. Então, diante disso, toda a nossa insegurança precisa cair por terra, precisa ser vencida, diante de um Deus que derramou sobre nós o seu Espírito, que nos revestiu de poder, de autoridade. Agora, falando ainda da mulher samaritana, não foi a fama dela que fez a diferença, não foi a sua boa reputação, não foi o seu conhecimento, não foi a sua experiência, não foi nada disso. Foi o fato de ela ter saciado a sua sede, a sua carência na fonte da vida. Foi o encontro naquele poço que trouxe a ela confiança, que lhe deu sentido, que lhe deu propósito, que a revestiu dessa autoridade, de intrepidez. Então, irmãos, que nós possamos aproveitar os nossos encontros com Jesus. Talvez encontros improváveis, mas ao estar com Ele, vamos permitir que Ele revele a nossa atual situação. Vamos permitir que Ele nos mostre a verdade. Vamos permitir que Ele nos ensine como adorá-lo. Vamos permitir ser transformados. Vamos, portanto, transbordar água viva, deixar que flua em nós e através de nós esse rio de água viva que salva, que cura, que transforma, que perdoa, que restitui. Quantos de nós nos consideramos incapazes, improváveis? Eu sou um improvável, talvez você se enxergue como um improvável, mas nós estamos aqui agora, na presença do Senhor, recebendo a revelação da parte dEle. Talvez um encontro improvável, talvez você esteja vivendo uma situação onde você tenha vergonha, onde você está sentindo vergonha. E o Senhor quer te encontrar nesse lugar para te restituir, para te regenerar, para te trazer de novo a vida completa, a vida plena, a vida abundante, e para te transformar numa fonte. Que nós venhamos aproveitar esse encontro e transbordar essa água viva